Deus deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Mais um ano chegando ao final. 365 dias de muitas lutas e vitórias, sorrisos, alegrias, choros, tristezas, dos mais diversos tipos. Para muitas pessoas, há poucas certezas. O mundo que nos cerca gira em torno da insegurança e daquilo que tudo pode mudar em um piscar de olhos. Somente Deus pode ser o nosso porto seguro, porque em Deus não há mudança nem sombra de variação, como diz na sua palavra. A Bíblia nos garante que a sua presença é real e constante, não importa o ano, a época ou o lugar. O Salmo 90 é o salmo que sempre nós gostamos de trazer neste momento, porque foi escrito por alguém que atravessou muitos anos, muitas gerações. Moisés, homem de Deus. Ele viu uma geração sair do Egito, ele viu aquela geração perecer no deserto, ele viu aquela geração nova de crianças, quando saíram do Egito ou que nasceu no deserto, crescer e se tornar adulta e agora estar pronta para um novo desafio, a conquista da terra de Canaã. E o que podia Moisés dizer no intervalo de tudo aquilo, já que ele mesmo também estava com os seus dias contados? Ele poderia talvez deixar uma mensagem de reclame, uma mensagem mostrando a sua insatisfação com o fato dele não ser digno de entrar na terra de Canaã por causa dos seus erros e falhas. Mas em vez de tudo isso, ele declara: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ele sabia que Deus tinha sido a sua proteção, o seu cuidado. Refúgio nos fala de esconderijo, nos fala de proteção. Como nós diríamos nos dias atuais, o nosso bunker. Deus tem que ser o nosso bunker, o lugar onde podemos nos abrigar quando as tempestades da vida vêm sobre nós. E quantas tempestades já surgiram? Problemas na família, problemas no emprego, doenças, enfermidades, mudanças sociais, econômicas, políticas. E quantas dessas ainda vão surgir para o ano? Nós não sabemos. O mundo que nos cerca é um mundo repleto de instabilidades, crises em vários países, problemas climáticos. Enquanto falamos, tem vários lugares no mundo que estão praticamente congelados. As suas populações estão ali sendo vítimas de um frio intenso, além daquilo que nós, amapaenses, podemos imaginar. Outros vitimados pela fome, pela miséria, pela guerra. Tudo isso nos faz olhar para o ano que vem com um sentimento de preocupação em nossos corações. O que será daqui por diante? Quais as mudanças que este mundo vai experimentar e que podem chegar até nós também? O que faremos para enfrentar tudo isso? São elementos e fatores que estão além do nosso alcance, da nossa compreensão. É como se estivéssemos em um carro em alta velocidade, sem freios, numa estrada que nós não conhecemos, que não sabemos o que terá depois da próxima curva. Diante de todas essas incertezas, o que fazer? Somente nos socorrer em Deus. Deus tem que ser o nosso refúgio. Como diz em outro salmo, no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ora, para que isso se cumpra, é necessário que a angústia venha. É necessário que a luta, a dor, a tristeza se manifeste, para que Deus também se manifeste como sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Geralmente costumamos procurar proteção, cuidado naquelas pessoas que têm mais condições materiais do que nós. Às vezes, alguém que tem poder político, econômico, religioso. A última coisa que muitas vezes buscamos é Deus como nosso refúgio.
quando na realidade ele deveria ser a nossa primeira opção. Nesse salmo, o profeta Moisés, ele destaca que o tempo para Deus não é um problema. Para nós, sim, porque nossos dias são contados, nossos anos correm velozmente, mas ele declara no versículo 2 deste Salmo 90 que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus continua sendo Deus sempre, o todo tempo. Não importa o que aconteça, não importa o clima, não importa o regime político, não importa a situação da economia, Deus continua sendo Deus. Ele não apresenta mudança nem sombra de variação. Os seus planos serão executados, queiramos nós ou não, entendamos nós ou não, creiamos nós ou não. Sempre gostamos de dizer que Deus está no controle. Isso é verdade. Deus está no controle de todas as coisas. Só que nem sempre esse controle é o que nós esperaríamos. Deus está no controle até mesmo do mal, até mesmo das trevas. Nós podemos ver isso claramente no livro de Jó. Deus permite a ação do maligno, mas ele coloca limites a essa ação maligna. Então isso nos dá confiança de saber que aconteça o que acontecer, venha a luz ou venham as trevas, mas que Deus está no controle de todas essas coisas. Ainda neste salmo, ele destaca a fragilidade dos homens, dizendo: tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai filho dos homens, como se fosse tornai ao pó, voltem ao pó. Querendo dizer que a vida humana está no controle de Deus, inclusive o final da sua vida. Todos gostariam de viver um dia a mais, um ano a mais, uma década a mais. Alguns gostariam de viver até um século a mais. Mas é Deus quem decide o início e o final dos nossos dias. Por mais que os homens tenham poder, riqueza, sabedoria, inteligência, beleza ou qualquer outro atributo, é Deus quem decide o momento deles partirem desta vida. O salmista ainda destaca que para Deus o tempo não é um problema. Para Deus o tempo nada é. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Sabe quando você acorda de madrugada, toma um copo d'água e diz: vou dormir mais um pouco até amanhecer o dia? Você dorme e parece que passou tão pouco tempo. Às vezes foram 2, 3 horas, mas para nós é um pouco de tempo, um piscar de olhos. O salmista está dizendo que para Deus 1000 anos é como se fosse esse pouquinho de tempo. Para Deus o tempo não é algo importante, embora para nós seja. Isso nos destaca a certeza de que não importa o tempo que se passe, Deus continua sendo Deus. Talvez as promessas que tenhamos recebido neste ano que passou não tenham se cumprido todas ou nenhuma, mas se são promessas de Deus, elas irão se cumprir de maneiras que nós sequer imaginamos e quando nós menos esperarmos. Neste mesmo salmo, o profeta Moisés ele destaca como os nossos anos são passageiros. Ele diz: os nossos anos passam como um conto ligeiro, uma história ligeira. Sabe aquelas histórias curtinhas que a gente contava para os nossos filhos antigamente, antes deles dormirem? Uma historinha de 2, 3, 5 minutos até as crianças pegarem no sono. Então ele está dizendo que a nossa vida, as nossas décadas, para Deus são como se fosse uma dessas historinhas, como se fosse um desses contos ligeiros. A duração dos nossos dias, 70, 80 anos, muitas vezes são rodeados de doença, de enfermidade, cansaço e falta de realizações. Ele destaca que o melhor deles é canseira e enfado. Quantas pessoas que já estão cansadas de viver, cansadas da vida, já realizaram tudo o que poderiam, ou se não realizaram, não têm mais condições de realizar. Estão cansadas, enfadadas. Então é isso que o salmista está dizendo. A nossa vida é assim. E chegará o momento que não estaremos mais aqui neste mundo e estaremos na eternidade. Então isso nos lembra, um dia estaremos diante do nosso Criador. Iremos diante dele prestar contas.
do que fizemos ou deixamos de fazer nesta terra com os dons e talentos que Ele nos concedeu. Será que estamos prontos para esse encontro? Será que realmente realizamos a obra de Deus? Fizemos aquilo que Ele havia nos permitido fazer nesta terra? Ou será que desperdiçamos o nosso tempo, nossos dons, nossos talentos em coisas banais, em coisas frívolas, em coisas que não alimentam a nossa alma, não alegram o coração de Deus? Será que realmente estamos agradando a Deus com as nossas palavras, nossas ações? Tudo isso deve ser uma reflexão para nós neste ano que se inicia. É muito comum as pessoas fazerem as suas promessas de ano novo, mas em vez de ser um instante para fazermos promessas que muitas vezes não iremos cumprir, deve ser um momento de refletir, não de prometer. Refletir o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que precisamos fazer com urgência na nossa vida. Não adiar aquilo que é tão necessário, não adiar o inadiável. Termos coragem para realizar aquilo que compete a nós fazer e termos sabedoria e humildade de aceitar aquilo que não está ao nosso alcance mudar e pedir a Deus sabedoria para distinguir entre uma e outra coisa. Ainda nesse salmo, Moisés escreve da seguinte maneira: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Contar os nossos dias é ter a consciência de que não vamos viver para sempre aqui nesta terra. Chegará o momento de fecharmos os olhos aqui e os abrirmos na eternidade. Então, diante dessa consciência de quanto tempo nos resta aqui, se tivermos pelo menos a expectativa de vida média do brasileiro em torno de 80, 85 anos, quanto tempo ainda nos resta? O que ainda podemos realizar? O que já passou o momento de realizar e não tem mais como fazer? O que ainda podemos fazer? O que ainda está ao nosso alcance realizar? E essas devem ser as nossas preocupações. Essa deve ser o pensamento do nosso coração. Às vezes até mesmo pessoas que consideramos ímpios têm essa preocupação e colocam todos os seus esforços, dedicam a sua vida a um determinado projeto de poder, de realização pessoal, que para nós pode não ser importante, mas para eles é, e eles colocam todos os seus esforços nisso. Então, muito mais nós que somos servos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, devemos também ter essa consciência, devemos ter essa realização como algo a ser colocado em prática em nossas vidas. Não vivermos apenas de forma rotineira, cotidiana, como se não tivesse nenhum objetivo, nada além de viver um dia após o outro. Que este final de ano possa servir para destacar a importância de colocarmos os pés no chão e a cabeça nas regiões celestiais. Que possamos realmente fazer a nossa vida valer a pena. Não usar essa desculpa de que amanhã pode ser meu último dia de vida, eu não sei quanto tempo tenho aqui nesta terra, e usar isso como uma desculpa para gastar o nosso tempo, nossos bens, nossos talentos em comilanças, bebedices e outros prazeres desta vida que não agradam a Deus. Devemos sim ter essa consciência para usar cada momento do nosso dia, cada minuto do nosso dia para aquilo que agrade a Deus e abençoe ao nosso próximo. É bem verdade que estamos em um mundo hostil, em um mundo arredio aos princípios cristãos, e não esperem que isso vá mudar. Muitos crentes viveram naquela ilusão de que as pessoas estavam ficando mais cristãs, estavam mais abertas aos princípios da palavra de Deus, mas a realidade que chega até nós, que se impõe até nós, é justamente o contrário. O mundo está cada vez mais cristofóbico. O mundo está cada vez mais hostil e arredio a Cristo e a sua palavra. Essa é a realidade que os cristãos têm daqui por diante e devemos estar preparados para ela. É muito comum nos iludirmos e pensarmos: vamos apenas pregar o evangelho e tudo ficará bem.
Ninguém vai nos incomodar, ninguém vai mexer conosco, ninguém vai se aborrecer conosco. Seria a mesma coisa que você esperar estar diante de um tigre e pensar: esse tigre não vai me atacar, porque eu não como carne, eu sou vegetariano. Claro que ninguém vai ter esse pensamento. O mundo que nos cerca, ele sempre será contrário à palavra de Deus, a Cristo e seu Evangelho. Neste Natal, podemos ter uma amostra disso. Várias empresas, instituições, a própria mídia que nos cerca, simplesmente apagando Jesus das celebrações. Muitos até não usavam a palavra Natal, porque o Natal fala de nascimento e nascimento fala de Jesus. Muitos simplesmente diziam boas festas, bom feriado. Então isso é mais uma pista do quanto Cristo e a sua palavra vão sendo aos poucos varridos da sociedade em que vivemos. Portanto, o evangelho que pregamos, um evangelho de arrependimento, um evangelho de renúncia, um evangelho de mudança de vida, de transformação, um evangelho de denunciar o pecado, ele não será bem aceito pela sociedade que nos cerca. Ele será, sim, sempre atacado. Portanto, esse deve ser o pensamento de cada cristão nos dias que vivemos. Diante disso, clamamos como este profeta, como este salmista: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Aplacar-se significa ter misericórdia, diminuir a sua ira. E se não olharmos no geral, Deus é um Deus que se ira todos os dias. As pessoas criaram aquela ideia de Deus como sendo um Papai Noel, bonito, bonachão, que não castiga ninguém. Mas a Bíblia nos fala que Deus se ira todos os dias com os pecados da humanidade, com os desmandos das pessoas e até com os erros até daqueles que se dizem cristãos. Então, diante disso, que Deus se aplaque para conosco, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa nos alegrar pelos dias que nos afligiram, pelos anos que vimos o mal, que Deus possa nos fartar de madrugada com a sua bondade para nos alegrarmos todos os dias. Que os nossos planos e projetos possam passar pelos crivos das mãos de Deus e serem realizados. E que, como diz este salmo, apareça a tua obra aos teus servos, apareça a tua glória aos teus filhos. Seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus nos abençoe e um 2023 abençoado a todos os filhos de Deus.